Atitudes. Atitudes que tomamos que mudam o rumo da nossa vida, da nossa história. Comigo não foi diferente. Eu tive uma atitude quando eu tinha depressão que me fez mudar completamente a minha vida. E sobre essa atitude que eu quero bater um papo com vocês hoje no programa Por uma Vida Sem Depressão. Bora lá? Olá, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra dicas e informações de como recuperar a vontade de viver a vida. Eu sou José Ferreira e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre atitudes que nos ajudam a recuperar a vontade de viver a vida novamente. E foi justamente isso que eu fiz. Na época que eu tive depressão, eu tomei uma atitude que fez mudar o rumo da minha história naquele momento. É claro que, devido a essa atitude, eu pude passar pelos processos, passar pela parte terapêutica. Eu tenho comigo até uma certeza de que se eu não tivesse tomado aquela atitude, eu não estaria aqui, eu provavelmente tinha sucumbido ao meu problema. Bom, mas para eu falar dessa atitude, primeiro eu quero contar a minha história. Eu sou um rapaz do interior de São Paulo. E sempre fui sonhador, sempre fui muito esforçado. Lutei mesmo para conquistar as minhas coisas, o que eu tenho hoje. Não tive uma família abastada, nós éramos pobres. Meu pai, ele era um tratorista, ainda é, está vivo ainda, graças a Deus. Mas também muito trabalhador. Me lembro até de ver só o olho dele, muitas vezes ele chegando em casa, todo sujo de terra. E ele tinha um olho claro, né? Então a gente só praticamente via o olho dele, o resto tudo sujo de terra. A minha mãe, também uma mulher muito batalhadora, por um bom tempo ela foi doméstica e ajudou a complementar a renda em casa com esse trabalho que ela tinha. Eu me lembro que muitas vezes a gente não tinha nem o que comer. Né? Muitas vezes eu lembro que só tinha um arroz ali, não tinha carne, não tinha mistura nenhuma. E foi um período muito difícil. Né? Mas hoje eu vejo que as dificuldades me ajudaram a chegar aqui hoje. Não sei se eu chegaria aqui sem um aprendizado da dificuldade, né? Sem um aprendizado dos desafios que nós conseguimos superar. Mas vamos voltar ao fio da meada. E eu sempre era muito tímido, né? Nunca saía muito de casa. Né? Eu queria também ter amigos, né? Sair, como qualquer jovem, né? Quando chega a idade dos seus 14, 15 anos. E eu, como era o tido, né, o CDF, né, sempre fui esforçado nos meus estudos, eu não era muito popular. Então, lembro várias vezes que eu saía sozinho mesmo à noite. Né, encontrava, às vezes, uns colegas, né, lá, na rua, assim, nos encontros, né, dos jovens ali. Mas não me lembro exatamente de amigos que ligavam para mim, me convidando para um rolê, enfim. Mas assim, acho que a partir daí começou alguma atitude minha. Né? Eu comecei a ter essa atitude de buscar aquilo que eu queria. Não esperar para as pessoas, porque por muito tempo eu ficava magoado com isso. Me doía esse coração, meu coração, né? Com isso. E também as atitudes também que eu tive em casa, de assegurar as pontas, porque o meu pai, ele era apesar de ser muito trabalhador, ele era um homem muito duro, né? Com um pensamento um pouco mais arcaico, por assim dizer, no sentido de ser machista. Muitas vezes
até se chegar a ser violento, né? Lembro várias vezes como ele ia para cima da minha mãe, mas graças a Deus nunca aconteceu nada de pior. E minha mãe sempre procurava, né, alguém para se apoiar, e no caso, esse alguém era eu. Nós éramos em 4, né, 4 irmãos, 3 irmãs mais velhas e eu como caçula, né? Então a vida foi assim, né? Eu sempre tentando aguentar as pontas em casa. Eu não poderia chorar, eu não poderia. É isso que eu pensava, né? Eu não poderia me desabafar porque a minha mãe já estava desabafando comigo e eu tinha aquela obrigação de carregar aquilo pela minha mãe, para ajudá-la. E eu achava que eu não podia mostrar fraqueza na época, porque senão ela também ia cair cada vez mais, né? Eu acho que aí também começou, né, a minha depressão. E também, olha que interessante, começou a fortalecer também as minhas atitudes. Eu tive que crescer muito rápido. E tive que tomar atitudes também muito rápido. Tanto que uma das atitudes que eu tive na minha vida foi ir para o seminário. É isso mesmo. Eu praticamente quase fui padre. Não fui, estou aqui hoje, né, como José Ferreira, né, porque eu entendi que não era a minha vocação. Mas eu tinha tomado essa atitude também, de seguir esse caminho, né? Sempre fui muito católico, minha família é católica, e resolvi também tomar essa atitude. E aos poucos, né, eu fui estudando, eu fui fazendo cursinho. Quando eu voltei para Goiânia, eu voltei porque eu fiz seminário em Goiânia, né? Depois eu voltei para minha terra, no interior de São Paulo, e para fazer vestibular eu voltei para Goiânia e passei aqui na PUC, PUC de Goiás. Eu me lembro assim que essas atitudes me levaram, né, a chegar onde eu estou, mas também atitudes de sempre querer ser forte, sempre batalhar pelas coisas, sempre meter a cara mesmo, né? E eu não contava para ninguém. Eu era muito introvertido, eu era muito na minha, ainda sou, né? Mas eu não contava para ninguém e praticamente eu não sofri direito. Eu engoli muita coisa. Eu praticamente reprimi muitos sentimentos por muito tempo. Porque quando eu voltei para cá, para Goiânia, eu fiquei longe da minha família. E eu fiquei assim, praticamente sozinho, né? No sentido de família. Porque minha família toda ficou em Santa Cruz, que é a minha cidade natal, em São Paulo. E só eu aqui em Goiânia, lutando, batalhando, né? Eu me lembro que eu passei fome muitas vezes, porque eu vim para cá com uma promessa de um emprego que não deu certo. E eu lembro que nos primeiros dias, até no primeiro mês que eu estava aqui, eu praticamente comia comida defumada, porque não tinha geladeira para guardar. Então, a comida defumada, ela durava mais tempo, né? Salsicha, enfim. E depois disso eu consegui, né? Fui conversando com as pessoas, fui buscando orientação, e vários dos meus professores me indicavam, e teve um professor que me indicou para um estágio que era remunerado, e aí sim eu consegui ter uma condição maior para me manter aqui. E meus pais não sabiam de nada. Eu sempre achava que eu não deveria levar esse peso para eles. Bom, daí eu fui indo, né, fui lutando. Minha mãe, com o tempo, ela teve câncer. Se curou e 4 anos depois o câncer voltou. E foi na época, o câncer dela voltou na época que eu estava tomando posse no concurso que eu estou hoje. Então foi um misto, na verdade, né? Dessa alegria de tomar posse com a dor de saber que a minha mãe estava doente.
Além de que, antes, eu tinha passado por um processo judicial no concurso, por causa de um equívoco da banca, enfim. E foi todo aquele desgaste, né? E eu sempre engolindo sentimentos. Sempre te metendo na cara, não falando pra ninguém. Não, eu não posso parar agora. Não, eu não descansava direito, né? Eu não tinha praticamente vida social. E minha mãe fazia mais ou menos quase 10 dias que eu tinha tomado posse e minha mãe faleceu. E ela faleceu, eu estava indo para minha cidade, eu estava praticamente em Minas, ela faleceu mais ou menos meia-noite, lembro até hoje, eu estava no caminho ainda. Não consegui me despedir dela. Por muito tempo eu me culpei, né, senti culpa, né? Mas depois eu resolvi isso também. Percebi que não era exatamente a minha culpa, que essas coisas acontecem, né? E olha só, a depressão muitas vezes nos dá uma culpa que nós não temos. Uma culpa chamada culpa inautêntica, né? Mas enfim, resolvi isso, passei meu luto, sofri muito, né? Mas foi bom, pela primeira vez eu entendi que passar pelo processo de luto me ajudou, né, a me fortalecer depois. Ou seja, eu comecei também a entender que eu tenho que viver também meus processos, não ficar só engolindo as coisas, né? Ficar pegando, né, colocando uma caixinha esses sentimentos. E o que eu não sabia é que mais tarde isso ia me custar caro, né? Enfim, daí passou, depois de mais ou menos uns 2 anos que eu estava concursado, eu comecei a sentir muito cansaço, muito esgotamento mental, físico, uma tristeza, uma apatia muito forte. Eu praticamente ia para o trabalho e eu não conseguia pensar. E eu lembro muitas vezes que eu parava e eu tinha que pensar, o que eu vou fazer agora? Parece que me dava um branco e minha memória estava horrível. Minha concentração também, eu não estava conseguindo me concentrar. Meu rendimento no trabalho caiu consideravelmente. E quando eu me dei conta que eu precisava de tratamento, né, que realmente eu me dei o braço a torcer, porque eu falava assim, não, isso é cansaço, é coisa da vida. Eu já estava num nível de depressão que eu precisei tomar 2 medicamentos. 2 medicamentos. E, na verdade, 2 medicamentos que foram trocando, né? Quando eu estabilizei nos medicamentos, eu tinha trocado alguns antes. Eu lembro que eu comecei, se eu não me engano, com estalopram. Depois juntou a bupropiona. Depois mudou para o estalopram, enfim. Teve alguns medicamentos antes que eu não lembro agora, mas enfim. Só sei que eu precisei tomar 2 medicamentos, comecei a fazer terapia, né? E aí que eu quero chegar. Para eu chegar até aí, de reconhecer que eu precisava de ajuda, eu praticamente quase desisti de mim mesmo. Gente, eu sentia um vazio tão grande, eu me sentia perdido no mundo. Me sentia como um imprestável. E eu lembro até hoje que, antes de procurar essa ajuda, né, que eu falei para vocês, de procurar o médico, de procurar o psicólogo, né, para fazer terapia, eu lembro que um dia prostrado, acho que era um final de semana, acho que era um sábado, prostrado no sofá, sem ânimo nenhum. E olha só, eu já estava casado com a mulher que eu amava, né? Naquela época eu não tinha minha filha ainda, mas eu tinha uma casa própria, apartamento, né? Tinha um carro. Praticamente eu tinha tudo. Eu estava concursado pelo Estado. Por isso que eu falo para vocês.
depressão não tem nada a ver com a sua condição de vida agora, com o que você tem de condição, com o que você tem. Você não escolhe ter. A minha mãe, ela tinha uma tendência à melancolia. Então eu acredito que foi essa questão genética também que me passou, que também me despertou. Genes que despertam a depressão. Sim, existem esses genes que são passados geneticamente, né? Que podem expressar, dependendo da sua história de vida, do que você passa, né? Dos seus fatores ambientais, estresse. E comigo foi assim, né? Por tudo isso também que eu te contei a vocês. E eu estava prostrado no sofá e entrou a minha esposa com a prima dela. A prima dela falou: José, levanta daí, vamos para um curso nosso aí. Eu falei: não, não vou para curso nenhum, não. Quero descansar, quero ficar aqui, não quero, tô cansado de curso. Não, ó, vamos para esse curso que é diferente. Você não vai se arrepender. Eu levo você, eu pago esse dia para você. E a gente foi. Era um curso, na verdade, de coach, né? O professor chamava Alexandre. O que aconteceu naquele dia? Com tudo o que foi dado no curso, eu comecei a me tocar um pouquinho do que realmente eu gostaria de ser, que realmente eu deveria encontrar. Parece que eu vi uma luz. Ali foi a faísca de tudo que veio depois. Uma atitude, que dessa vez não foi minha, foi da prima, só que ela teve essa atitude de me levar. Né? E ali depois eu fui começando a buscar isso, estudar isso, e a entender também um pouco mais que eu também precisava realmente de ajuda. Daí eu fui buscando, estudando. E até então, estudando, né, mas ainda não ia no médico, não dava o braço a torcer ainda. Aí teve um dia que eu tive até pensamentos de tirar até a minha vida. Mas eu percebia que eu tinha um sentido para continuar. Eu tinha minha fé. Naquele momento eu estava descobrindo essa faísca do que eu queria fazer para as pessoas, que eu queria ajudar as pessoas. Então eu tomei uma decisão. A decisão que mudou a minha vida. Olha só, gente. Eu olhei para mim mesmo e falei: não vou desistir. Essa depressão não sou eu. Eu vou me posicionar frente a ela. Eu estou com ela agora. Eu estou com esse sofrimento. Mas eu estou, não sou. E eu tomei essa atitude de enfrentar de cara. Não baixar a minha cabeça para ela. De fazer de tudo. O máximo das minhas forças para poder derrotar isso e seguir em frente. Viktor Frankl, naquela época eu nem sabia disso, depois eu fui descobrir, né? Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, dizia assim: nós não temos controle do que nos acontece. A depressão não era um controle meu, mas nós temos a liberdade de escolher o que fazer com o que nos acontece. Então, eu escolhi, pela minha liberdade que me sobrou, de me posicionar, de erguer a cabeça frente a esse problema e tirar isso de mim, desvincular de mim. No sentido de: eu estou sofrendo, você está aqui comigo, só que você não sou eu. Eu vou lutar contra você. Eu vou descobrir como te vencer. Essa atitude mudou tudo. Mudou o jogo. Aí realmente eu fui procurar um médico. Comecei a tomar os remédios. Psicoterapia. Eu comecei a colocar tudo, as minhas energias, no exercício físico. Comecei a me esforçar ao máximo. Porque eu tinha agora um sentido
para seguir. Eu queria justamente ajudar vocês, como estou fazendo agora. Eu descobri que, e para mim foi um sentido para a minha vida, eu descobri que esse problema da depressão era para mim ajudar cada vez mais, me ajudar cada vez mais a entender vocês. O sentido para mim era isso. Eu descobri esse sentido. E fui lutando. Exercícios físicos. Eu fui seguindo. Não deixando baixar a cabeça, não me entregando para ela. Eu sei que muitas vezes eu meio que desanimei ali, mas o desanimar não de parar. Eu simplesmente descansei um pouco. Depois eu recobrei minhas energias e continuei. É essa a diferença. Muitas vezes a gente desanima de algumas coisas, mas não é isso que nos faz parar. O que nos faz parar é não acreditar em nós mesmos. Então eu fui estudando, fiz minhas pós-graduações, eu já estava começando a me sentir melhor. Me tornei um psicoterapeuta comportamental, da terapia cognitiva, da logoterapia. Bom, o que eu sou hoje, né, que vocês estão vendo. Mas foi por algumas atitudes que mostrou o rumo da minha vida, tanto para o bom como para o ruim, né? Como eu mostrei para vocês. Mas o que realmente prevaleceu foi uma atitude boa que me fez estar aqui hoje, nesse caminho, para ajudar vocês. Eu quero passar para vocês, gente, já que a gente está falando de atitudes, eu quero passar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Para ajudar a vocês ter essa atitude. Pegue um papel, uma caneta, escreva. Coloque tudo no papel. Exteriorize isso que você está sentindo. Fala, apesar de eu estar sentindo isso, eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou me entregar. Isso vai doer sim, mas essa dor vai ser suportável porque eu tenho que continuar pela família que eu amo, pelo que eu quero seguir em frente, pelas coisas que eu quero voltar a fazer. Eu quero viver novamente, então isso já é um sentido para você. Continuar lutando. Coloque isso no papel. Não, eu não vou parar aqui agora. Não, tem jeito sim, eu vou encontrar uma forma. Tudo na vida tem jeito e eu vou sair dessa. Contradiz as mentiras que a depressão te conta. De que você não tem jeito, de que você é imprestável, de que você é inferior. Não, são mentiras. Mostre para ela que você tem garra e coragem para enfrentá-la. Porque ela não é você. Isso tem um nome, gente. Na logoterapia chama poder opositor do espírito humano. Nós somos os únicos que conseguimos fazer isso. Nenhum outro animal consegue de se opor àquilo que nos oprime. Faça isso por você, pelas pessoas que você ama, pelo que você quer seguir. Então, escreva aí no papel toda a sua história e sempre contradizendo a depressão. Eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar contra você. Você não vai me vencer. Certo? Eu estou sentindo isso. Está doendo. Eu estou sem concentração. Sim, mas eu vou vencer. Isso não sou eu. Está comigo agora. E eu vou vencer. Depois pegue esse papel e rasgue com toda a força e jogue no lixo. E a partir de agora, faça um compromisso com você. De lutar, tirar forças onde você não tem, para conseguir sair disso. Outra dica que eu te dou. Exercícios, gente. Essencial. Essencial. Já é comprovado, né? Não tem como mais se negar. O exercício nos ajuda a ter endorfina, aumenta os neurotransmissores, nos ajuda a ter mais bem-estar e a suportar essa questão da depressão. Então, se você não consegue ir na academia, pelo menos vai caminhar. Caminhar num ritmo
frequente, num ritmo, né? Não caminhar assim, olhando para o céu, não. Caminhe num ritmo frequente. Tá? É necessário um exercício que tenha um ritmo frequente. Se você tiver condições, né? Contrate também um personal para te ajudar nisso. Que tem que ter uma frequência, tem que ter uma intensidade aí, certo? Ou faça um polichinelo em casa, também ritmado. Alongue-se todo dia cedo. Sabia que isso gera endorfina? Ah, dói demais, mas é por isso que dá endorfina. A endorfina ela nos ajuda, é o que o corpo produz, né, para sentir bem-estar e também como forma de analgesia, né? Outra coisa também que me ajudou muito, é incrível. Eu sempre pegava, ainda faço até hoje, viu, gente? Uma colherzinha de açafrão. Sim, açafrão, aquele amarelinho. Todo dia eu tomava. Com água mesmo, eu tampava o nariz e metia pra dentro. Era uma colherzinha de café de açafrão por dia. E era incrível como me dava uma disposição, até uma concentração melhor. Faça isso também. Isso não tem contraindicação, mas não passe disso, tá? Senão você vai passar mal. Uma colherzinha de café, tá? E também cuidado com a alimentação. Se você... Olha, o que eu te indico? Claro, se você tiver condições, procure um nutricionista. É o ideal. Mas se você não tem condições, pelo menos, evite carboidrato pela manhã e pelo começo da tarde. Tá? Coma mais proteína pela manhã e começo da tarde. E fibras. Tá? Evite o máximo carboidrato pela manhã. Daí, mais no final da tarde, daí você pode comer um carboidrato como uma batata doce, arroz e feijão, enfim. Pão. Todo tipo de carboidrato. Por que eu falo isso, gente? Porque quando você diminui essa ingestão de carboidrato pela manhã, porque pela manhã você está mais sensível a isso, né? Ao pico de insulina. Então, quando você diminui o carboidrato pela manhã, o nível de cortisol aumenta um pouco, né? E isso te dá mais disposição. O cortisol te ajuda a dar uma up. Porque se você comer muito carboidrato, né, seu pico de insulina vai aumentar e depois seu cortisol vai diminuir e você vai ficar mais sem energia, um pouco sonolento. Se você come demais, é lógico também, né? Mas é uma tática, tá bom? E depois da tarde, com o seu corpo acostumado, né, com os outros alimentos que você colocou, né? Com os outros alimentos que você colocou no dia, você pode daí ingestar, né? Fazer uma ingesta de carboidrato mesmo. Depois, no final da tarde, o resto da noite, pode jantar normal e tal. E daí isso vai te ajudar também a dar uma equilibrada isso no humor. Isso interfere também. Tá certo? Mas, gente, só uma dica, tá? Procure um nutricionista se você tiver condições. Ok? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado, né? E lembre-se, o que vai sair de você, a atitude que vai sair de você, vai mudar a sua história. Os remédios estão aí, claro. A psicoterapia está aí, claro. As estratégias estão aí, sim. Mas nada disso vai funcionar se você não tomar uma atitude de querer mudar a sua vida. Uma atitude de querer reencontrar a vontade de viver a vida. Eu sempre vou estar aqui para vocês. Qualquer coisa, só escrever aqui embaixo, tá? Nos comentários, alguma coisa, eu vou tentar responder. E até o próximo encontro. Tchau.